Alerta vermelho ligado no Baenão. O Clube do Remo fica sem o seu treinador às vésperas da partida. Daniel Paulista aceita a proposta do Sport, vai para o lanterna da Série A e o Clube do Remo vai de comissão técnica local para o jogo contra o Operário, esperando a diretoria fechar com o novo treinador. Vamos falar sobre esse assunto que balançou as estruturas do Baenão de repente nessa sexta-feira. Chega mais com o RemoCast. Só antes da gente começar a falar sobre essa notícia quentíssima, aqueles 3 pedidos especiais. Já deixa o like aqui nesse conteúdo, isso ajuda pra caramba o YouTube a distribuir cada vez mais o RemoCast na plataforma. Te inscreve no canal se ainda não é inscrito, ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber a notificação e deixa aí também o teu comentário, a gente quer muito saber a tua opinião. Ficaste mordido? Ficaste mordida com essa história aí do Daniel Paulista, ou então já chegou a hora do Clube do Remo para novos ares? Vamos falar sobre esse assunto, já que na sexta-feira pegou praticamente todo mundo de surpresa. Já se sabia, na verdade, do interesse do Sport Recife em contar com o treinador, repatriar o treinador Daniel Paulista. Todos já sabiam da proposta, mas o treinador aí falou em notícias de jornais, deu entrevista que ficaria no Clube do Remo, só que palavras o vento leva. Mais ou menos ali pelas 5h30 da tarde, começou a pipocar em todos os locais o acerto do Daniel Paulista com o Sport. No início da noite, o Leão liberou uma nota oficial informando que na tarde da sexta-feira, o técnico Daniel Paulista, logo depois do treinamento, pediu desligamento do clube. E isso se deu de forma irredutível. É engraçado porque a nota cita que há 2 dias o profissional foi procurado pelo Sport, que se propôs a pagar a multa rescisória de R$ 500 mil prevista no contrato. Há 2 dias. Um dia atrás, o Daniel Paulista falou que não ia sair e agora já saiu. Ele chegou no Remo em março, foram 14 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Além dele, saem também toda a comissão técnica, né? O auxiliar técnico Eudes Pedro, preparador físico Rodolfo Mancha. A nota segue, o clube agradece toda a situação com o Daniel Paulista, mas o que a torcida quer saber é o seguinte: sem comandante, às vésperas de um jogo, na partida passada foi a questão do papelinho, que foi para o Fortaleza, agora o Clube do Remo perde o seu treinador. Será que esse planejamento está indo por água abaixo? Vamos conversar um pouco sobre isso, galera, porque a gente chegou num momento da competição que é importantíssimo, né? Estamos ali na 11ª rodada, jogando em casa, buscando voltar para o G4, quando de repente a gente perde o nosso comandante. Cabe, eu acho que alguns detalhes nisso aí, né? O Daniel Paulista, para o que se apurou, ele vai receber algo em torno de R$ 500 mil por mês, né? Inclusive, o próprio jornalista Nelson Torres trouxe a notícia que o Clube do Remo tinha feito proposta de reajustar salário e que a diferença ficou em R$ 80 mil entre as duas propostas, né? E com um contrato um pouco mais longo. E essa multa, né, que a gente citou, é toda aquela história do pesos e contrapesos, né? Quando você tem muita certeza num trabalho, coloca uma multa maior, quando está ali um pouco inseguro, coloca uma multa menor. Isso deixa a gente pensando se o Daniel Paulista era mesmo a primeira opção da diretoria na hora de contratar, naquela situação conturbada que aconteceu ali no início do ano, com a demissão do técnico Rodrigo Santana. O fato é que a gente fica pensando, né, até que ponto vai a palavra no meio do futebol. As palavras, o vento leva. O treinador havia dito em entrevista que ficaria, teve a proposta, mas que ficaria, de uma hora para outra aceita uma proposta melhor. Nada contra, cada um faz o que quer, você vai para um lugar onde acha que vai ter maiores ganhos, quem sabe, né?
Resta aqui a gente dar a nossa opinião pessoal e eu quero muito saber a tua. O Daniel Paulista sai de uma equipe da Série B e vai para uma equipe da Série A, com maior poderio financeiro. É claro que a sua vitrine se abre, se aumenta talvez mais possibilidades para ele, para sua comissão técnica. Uma equipe que está na lanterna da competição, que faz a pior campanha da história dos pontos corridos. Eu acho que isso deve ter sido pesado, mas, acima de tudo, nesse caso, a minha opinião sincera, o que pesou mais foi a situação financeira, de fato. Porque a multa rescisória lá não vai ser pequena como essa aqui, como foi no Clube do Remo. E numa dessa o cara faz a aposentadoria dele. Então, fica, né? O que fica é essa boa campanha do Daniel Paulista, mas o fato é que ele não cumpriu com a sua palavra e seguiu por interesses financeiros. Acontece, cada um faz o que bem entende. O fato é que a rota precisa ser mudada. E o Clube do Remo já mostrou que está arrojado, pelo menos, nas suas contratações quando se trata da parte executiva de futebol. Saiu o Papelim, se trouxe o Marcos Braz. Talvez este seja o primeiro grande desafio do novo executivo de futebol no Clube do Remo. Será que ele vai ter, vamos dizer assim, lá ele, o dedo bom para indicar um bom treinador, para pegar essa equipe, né, e conseguir fazê-la render ainda mais do que estava rendendo com o Daniel Paulista, que vem de uma sequência aí de 3 jogos sem vencer, com o desempenho da equipe sendo contestado não somente pela torcida, mas também pela imprensa. Como é que fica o clima ali no vestiário com esse anúncio, às vésperas da partida, de que o comandante não vai estar em campo? O Clube do Remo estaria fazendo ali seus últimos treinamentos, os últimos preparativos. O fato é que a comissão técnica local é a que vai comandar a equipe no jogo contra o Operário. Daniel Paulista já se despediu, já se mandou para o Bainão, já deve seguir lá para o Sport, que não joga nessa rodada, então vai ter um tempo lá para treinar a equipe adversária. Sucesso para ele, ou não, né? Quem sabe aí no final do ano a coisa se inverta, né? Quem sabe, se Deus quiser, Nazinha permitir o Leão subindo e o Sport caindo. Quem sabe, tudo pode acontecer. Mas o fato é que o Leão vai com a comissão técnica local, com os seus auxiliares permanentes, enquanto já busca uma outra opção para a comissão técnica. Se a diretoria tivesse esperta mesmo, né, a gente sabe que Série B é vitrine para a Série A, com a campanha que o Remo estava fazendo, chama atenção, querem tirar jogador, querem tirar técnico, muito possivelmente alguns jogadores só não saíram por causa das multas mais altas amarradas em contrato, mas se a diretoria estava esperta, quando começou a sondar essa história do esporte, querer repatriar o Daniel Paulista, já teria se mexido. Né? Inclusive porque as notícias se deram, o Sport estava atrás de 2 treinadores, o Daniel Paulista e o Jair Ventura. Eles conseguiram se resolver lá em Santa Catarina, amarraram bem o seu contrato, já aqui em Belém não. Então levaram a opção que tinha, o Sport que está passando por uma situação bem complicada na Série A. Então tudo isso mexe, tudo isso balança as estruturas, mas agora é hora de mostrar fibra, é hora de mostrar que o atleta azulino ele está ali pelo clube. As pessoas passam, o Clube do Remo fica, nada é mais importante do que o Clube do Remo. Vamos para esse jogo com comissão técnica local para vencer mais uma. Mas eu quero saber de ti, conta aí nos comentários o que tu achaste dessa notícia da saída do Daniel Paulista, se isso pode influenciar nessa próxima partida. A gente quer muito saber a tua opinião. Deixa o like aqui nesse conteúdo, isso ajuda pra caramba o Remocast a se espalhar pelo YouTube. E te inscreve no canal se ainda não é inscrito, ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que sair um conteúdo novo por aqui. Saudações azulinas e até a próxima!